Que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus Cristo esteja conosco, meus irmãos, e com os irmãos aqui do nosso canal Teólogo de Fronteira. Agora a gente começa com filosofia clínica e o tema da nossa aula são as atitudes que libertam. O que nós estamos perguntando? Por que você é assim e não de outra maneira? Por que você é do jeito que você é e não de outra maneira? Na semana passada nós vimos que você é assim por causa da genética, por causa das escolhas, por causa das decisões, da educação que você recebeu, da cultura, do lugar onde você vive, e a sua família também, ela envolve muito do que você é e do que você faz. Agora a gente vai ver, mas e aí? Agora eu já sei que eu sou assim por causa disso, o que eu vou fazer? E existe uma proposta no texto de Confúcio. Confúcio foi aquele pensador da China e ele escreveu sobre as atitudes que mudam. Atitudes, filosofia clínica é isso. Filosofia clínica é você deixar de terceirizar a sua vida e você falar, deixa eu tomar conta dela, eu mesmo. Isso não anula a fé, não anula a dependência de Deus, mas é aquela velha, o velho ditado que não está na Bíblia, que o pessoal diz que está na Bíblia, né? Levanta de madrugada que eu te ajudarei, ou esforça-te que eu te ajudarei. Deus ajuda quem cedo madruga. É um ditado, não está na Bíblia. Então, na filosofia clínica, ela é muito humanista. Ela vai dizer o seguinte: ao invés de você ficar terceirizando, traz para você. Porque quem sabe você mudando algumas atitudes ou tomando algumas atitudes, você resolve ao invés de você ficar esperando acontecer. Quem sabe? Não custa nada. Então vamos lá, página de número 19. Qual que é a primeira de todas as atitudes que nós devemos tomar? Eu quero lembrar que eu preparei o pendrive também, mas aí eu não trouxe o pendrive. Mas tem a lousa, e tem o livro, e tem os irmãos e as irmãs aqui para participarem conosco, e tem a internet, e tem a boa vontade. Então tá ótimo, não faltou nada. Diz o livro: tome uma postura política, na vida. Isso não significa tornar-se militante de um partido, embora também seja necessário se posicionar diante dos grandes destinos da nação. Vivemos em um país que daqui a pouco vai acontecer uma eleição para prefeito. E daqui 2 anos vai acontecer a eleição para presidente. E você tem 3 ideologias, pelo menos, aqui no país. Você tem a ideologia de esquerda, você tem a ideologia de direita e você tem a teologia de centro. Você vai ter que se posicionar, querendo ou não, ou pela esquerda ou pela direita, ou fica em cima do muro. Vou ver na hora que der aí, o primeiro santinho que aparecer na minha mão, eu pego e coloco lá na urna, lá. Pronto, tá aí o Brasil que você criou para você e seus filhos e para mim. Eu sou obrigado a viver no país que você criou desse jeito, porque você se alienou da sua posição política. Então, quando foi para o Bolsonaro ser eleito, foi uma divisão, um divisor de águas no Brasil. Um divisor de águas, a família inteira se dividiu, pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro. Até hoje não se fala, mas alguém se posicionou. E muita gente que se posicionou pelo Bolsonaro perdeu amigos, perdeu até emprego, perdeu amizades, ficou encurralado num canto só, mas respeitando inclusive aí a ala esquerdista. Mas a ala esquerdista deu paz? Não, nós seremos resistência. E pronto, achovalharam o meu Facebook lá com o posicionamento deles, xingando o presidente que nem sabe que eles existem. E eu tive que bloquear e excluir um monte de pessoa que estava lá no meu Face, porque estava ofendendo o cara que eu dizia, melhor esse do que aquele. Eu não podia dizer que melhor esse do que aquele. Amigos meus lá da escola, não era amigo, porque falavam alto assim: quem é o idiota que está apoiando o Bolsonaro? E por aí vai. E daqui 2 anos a cena vai se repetir, porque o homem vivo estará, se Deus assim permitir e quiser, e ele vai disputar de novo e, se fosse hoje a eleição, ganharia. Ganharia. Agora, aqui em São Paulo, nós estamos um problema. Qual que é o problema que nós temos aqui? O pessoal quer saber se eles vão ser pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Por quê? Se for contra Bolsonaro aqui em São Paulo, perde.
No interior de São Paulo, os prefeitos que não apoiarem Bolsonaro já sabem que é fim de carreira, dificilmente ganhará. Então você vai ter que tomar uma postura política, não que necessariamente você vai dizer vou apoiar fulano ou outro, mas os destinos da sua nação, da sua cidade, do seu estado estão ali na hora do voto. Na hora do voto. E existem algumas cidades no Brasil que têm cultura política. As crianças falam de política, no bar se fala de política, na hora da novela se desliga a novela e se fala de política. Tem uns amigos aí que eles vieram lá de Pernambuco que realmente não tinha espaço para televisão quando eles estavam em casa, porque eles sabiam do que estava acontecendo na política de Pernambuco, morando aqui em São Paulo. Eles, morando em São Paulo, sabiam quem que era o candidato, mais votado, menos votado, o que fez e o que deixou de fazer. Agora, vamos aprofundar nosso estudo, tá bem? Isso não significa tornar-se militante de um partido, mas o que? Página 20. Mas o que estamos a ressaltar é a sua importância na constituição do poder que está determinando o seu destino. O seu destino. Aqui está. Nós tínhamos Haddad, correto? Tínhamos Haddad e nós tínhamos Bolsonaro, correto? Será que o Brasil teria enfrentado, veja o que eu estou falando, hein? Como que o Brasil teria enfrentado a Covid com Haddad no poder? Sendo que, na campanha, ele gastou milhões. Na campanha. E que, durante todos os 16 anos em que a esquerda esteve no poder, as divisas da nação foram para poder patrocinar países com a ideologia da China, da onde veio o Covid. Qual é a dúvida de que nós estaríamos agora numa miséria, mais uma miséria total? Então, seu voto decidiu ou não decidiu como que o Brasil ia passar pela Covid? Decidiu. O seu voto, com mais de alguns milhões. Decidiu. É importante? É. Porque o que vai acontecer lá na frente, a gente está vendo aí, é o agigantamento da China. A China está se agigantando. Ela está socando a economia dos Estados Unidos, batendo de frente. Que ela tem o vírus e ela tem a máscara. Ela tem o vírus e ela tem o respirador. Ela tem o vírus e agora ela tem a vacina. E é por isso que está a briga lá, tá bem? Por isso que está a briga lá do Bolsonaro com o pessoal aqui de São Paulo que quer ganhar para prefeito, mas está com medo de apoiar o Bolsonaro e perder voto, está com medo de não apoiar e perder voto. E agora? Agora você fala, mas isso define o meu destino? Define o seu destino, tá bem? Por quê? A gente escreveu aqui, ó, e nós estamos a ressaltar a sua importância na constituição do poder que está determinando os seus sentidos. O fato inconteste, tá bem? Inconteste desta vida é que existem cadeiras e postos de comando. E se você não está sentado para mandar, tem cadeira de comando no mundo todo. Se você não está sentado na cadeira para mandar, alguém está sentado e tem o poder sobre você. Essa é a equação bem simples. Chegou a tua oportunidade, você passou para o outro, você não quis. Como dizia aí a frase muito reconhecida de Martin Luther King, não é? A frase não é só dele, tá bem? Mas é que ganhou popularidade com ele. Martin Luther King, ele vai dizer que o que mais contribui para o avanço do mal é o silêncio dos bons. Enquanto os bons vão só aceitando passivamente que os caras vão aceitar assumindo as cadeiras, aí pronto, o Brasil fica do jeito que está, São Paulo fica do jeito que está, Guarulhos fica do jeito que está e nossa rua fica do jeito que está. Quem aqui já nunca participou de uma associação de bairro, aonde que o presidente da associação muda do bairro? É sério, ele fundou a associação para poder asfaltar a rua, trazer iluminação. Não conseguiu trazer a iluminação, não conseguiu trazer o asfalto, não trouxe o esgoto e mudou para onde? Um bairro muito melhor, para uma casa muito melhor. Que coisa, rapaz!
Então, se você abre mão de sentar na cadeira dizendo eu não tenho vocação, eu não posso, eu não consigo, você que é o homem de bem e a mulher de bem, alguém vai se assentar e vai ser o seu gerente, vai ser seu chefe, seu patrão, seu dono. Então, isso aí é um fato inconteste, tá bem? Inconteste. Alguém tem poder sobre você. Ficar alienado não vai te ajudar, a não ser que isso faça parte de uma estratégia política. Qual que é a estratégia política? É aquele que se finge de morto, porque ele quer saber quem que está roubando ali os cadáveres. Se finge de morto. Não vi, não ouvi, não sei, mas você viu e ouviu e sabe. Você se passa por despercebido. Isso aí é estratégia política de Davi. A gente está falando de Davi agora. Vamos lá para a teologia do Velho Testamento. Se esses filisteus ficam sabendo que eu estou bom do juízo, amanhã eu estou morto. Matei um filisteu. A minha música está nas paradas de sucesso, que eu matei mais do que Saul. Estou vivendo entre eles aqui. Se eu não me babar que nem um cão aqui e me fingir de louco e beijar aqui a bota desse rei imundo, eles vão me matar. E para testar Davi, ainda colocaram ele no exército dos filisteus, para ele combater os israelitas. E o que fez o Davi? Bom, melhor um cão vivo do que um leão morto. Essa é uma filosofia meio difícil, né, irmão Rosilane? Melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, pronto. É muito convencional, sim. Mas aí o que a gente diz aqui? A não ser que isso seja uma estratégia política. Você se aliena, você se afasta, você deixa rolar, só que você está aqui, ó, de espreita. Um olho no peixe, o outro olho no gato. Aqui e ali, ó. Bem? Aqui e ali. Aí quando pensam que não, está lá você, posicionado, muito bem posicionado, porque naquele momento você não pronunciou, você não entendeu a disputa, você passou a vez, mas você estava na segurança. Isso aí tem que ser, a alienação tem que ser uma estratégia sua, política. Esse ano eu não votarei. Estão discutindo Bolsonaro, estão discutindo outra coisa aqui. Não sei, né? No primeiro turno eu votei no Cabo Daciolo. No primeiro turno eu votei no Cabo Daciolo. No segundo turno, não dá para votar no Haddad, já tendo votado no Daciolo, aí o Daciolo vem e fica contra os dois. E vai fazer a campanha dele no monte. Mas por quê? Por causa que ele está ganhando prestígio. Ele sabe que ele não ia ser ganhador da Mega Sena da República. Ele sabia disso. Mas ele estava ganhando know-how. E o Cabo Daciolo ganhou know-how. Pronto. Era a estratégia dele. Então você de vez em quando se posiciona meio água com batata, né? Meu pai que fala, né? Água com batata, né? Ou água de batata. Não tem gosto. Por quê? Não cheira nem fede. Porque não é hora nem de cheirar nem de feder. É hora de... A galinha que pitar primeiro é dona dos ovos. Não fui eu só vou saindo de fininho. Por quê? Você tem que... Aí tem aquela piada, né? Ah, não, tá com a mão amarela. Aí quem olhar na mão é o culpado. Você nem mão tem. Porque não é hora de você se denunciar, se mostrar ao povo, igual o João Batista. Não era a hora. Quando chegou a hora, falou. Mesma coisa de Jesus, não era a hora. A mulher, ainda não é a minha hora. Aí quando chegou a hora, chegou. Você e eu, mesma coisa. Então, agora não é hora. Mas quando for a hora, se assume. Bom? Segundo, essa é a primeira atitude. Você vai ter que entrar na disputa do poder. Por quê? Porque estão mandando na sua vida. Gente mandando em você o tempo todo mundo quer mandar em mim, até meu filho quer mandar em mim, até o papagaio quer mandar em mim, não vai dar, né? Entra na fila. Pelo menos uma vez você tem que mandar em você. Segundo, página 20. Assuma sua casa como um projeto capital. Você precisa de um lugar para morar, ou sozinho, ou com alguém, mas você tem que morar em algum lugar. E a sua casa tem que ser projeto capital. O que é capital? Principal. Tá? Isso aqui é a sua casa. Então a sua casa tem que ser o seu projeto de vida. Este lugar deve servir de lugar de repouso, descanso, reposição de energias. É o seu lugar secreto, onde as visitas são bem-vindas, mas não é uma hospedaria. Você foi lá, construiu sua casa, tem o seu sofá, sua cama, você pode ficar no seu sofá porque está cheio de gente. Não pode dormir na sua cama porque está sempre cheio de visita.
Não pode determinar qual programa você vai assistir ou se você vai desligar a televisão. Por quê? Sempre tem alguém na sua casa lá com o controle na mão. Porque é difícil. Não é a sua casa, é o repouso do guerreiro. É a sua casa, onde você tem um pleno direito de entrar e fechar a porta. Visitas são bem-vindas, mas não é uma hospedaria. Não é uma hospedaria. Ah, vou ajudar alguém que está passando por uma dificuldade. Tem prazo. Você tem condições de ajudar alguém que está passando dificuldade, sem que a dificuldade dessa pessoa coloque você em dificuldade? Você consegue fazer isso? Você consegue? Então vai lá e faça. Mas aí você começa a ajudar a pessoa que está se ferrando na vida e ele não sai daquilo. Daqui a pouco ele está ferrando você também. Ferrando é o cavalo mesmo, tá? Pega a pata do bichinho assim, pá, pá! 4 ferraduras no cara. Em vez dele andar com o casco dele por aí afora, não. Vai andar com alguém no lombo dele com uma ferradura na pata. Lá está você ferrado com alguém que você não tem que carregar. Minha casa, minhas regras, entendeu? Minha casa suporta a minha família, meus filhos, minha esposa, marido, mãe, pai, suporta. Agora, quem casa, a gente viu semana passada, quer a sua casa. Quem casa quer a sua casa. Quer dizer que não é todo mundo que tem que ter a chave da sua casa. Entra e sai. E a chave do seu quarto? Entra e sai. Não dá. Tem hora que não dá. Então é o recanto do guerreiro. A gente colocou aqui, tá bom? É o seu lugar secreto, tá bem? Mas não é uma hospedaria. Se a tua casa é o último lugar aonde você quer estar, porque tem gente que não quer ficar dentro de casa mais, porque é um pandemônio. Palavra pandemônio, ó. Pandemônio. A casa é um pandemônio. Como que a casa se torna um pandemônio? Pan é tudo. Está tudo endemoniado nessa casa. Muito demônio nessa casa. É um pandemônio. E aí você percebe que a casa é um pandemônio e a pessoa não quer ficar em casa. Quando ela sai, está em paz. Quando ela está chegando, ela fala, estou chegando. Chegando. Aí já vai encontrar as mesmas pessoas briguentas e contendeiras e bagunceiras e desorganizadas e sujas e relaxadas que não sabem que ali é o recanto do guerreiro. E pronto. A não ser que você seja aquela pessoa que fala, ele está chegando, arruma tudo. Por quê? Sabe que você chegou. Ele chega. Não é justo. Não é justo. Agora tem gente que fala, não aguento mais, então estou entregando a chave para a Henri Matarazzo. Não, Henri Matarazzo não quer sua casa. Nem a Henri Matarazzo vai dar conta dessa casa, tá? Que ela pode fazer a decoração, mas fazer o lar é você. Aí a gente começa a ficar extenuado. A gente viu, por que você é do jeito que você é? Porque agora você está na defesa, está na defensiva. Ninguém projetou isso quando estava lá pensando, vou me casar e ser feliz para sempre, igual Branca de Neve e o seu príncipe encantado. Ninguém projetou, eu vou casar por causa que eu vou brigar todo dia com a minha esposa, vou bater nos meus filhos. Ninguém pensa nisso, pelo amor de Deus. Acho que nem o diabo pensaria um negócio desse. Eu vou fazer um inferno aqui por causa que eu quero atrasar todo mundo. Nem isso. Então, as pessoas elas idealizam sair da casa da mãe e do pai, para o pai e a mãe não mandar mais nela e ela casar com alguém que respeite, que ama, que seja fiel. Enfim, aquelas regrinhas básicas do dia a dia. Casa é aquele negócio que você é o mais normal do mundo, né, pastor João? Casa é o lugar mais normal do mundo, onde você pode soltar a gravata, né? Pode soltar a gravata. Você pode andar de regata ou sem regata. Você pode andar de chinelo ou sem chinelo. Você pode colocar arroz, feijão e ovo, só o pão com ovo. Na sua casa. Que você pode mudar o seletor do canal, ouvir um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, acender a lâmpada, apagar a lâmpada, na tua casa. Você chega e faz assim com a chave, acabou. Agora, muitas pessoas que nos acompanham, inclusive aqui pelo canal Teólogo de Fronteira, não têm esse direito na vida. Parece uma oca de índios, e não é que a oca de índios é um lugar ruim, é que a oca é onde todos os índios habitam ali a vida inteira e eles entendem que aquele lugar eles podem morar daquele jeito. Agora, todo mundo tem que morar na oca? Não, tem índio que não se adapta na oca. Então ele vai para o meio do mato e faz a tenda dele e mora lá. E todos os outros índios respeitam, porque aquele lá fez a taba dele.
Agora, muitos de nós não têm essa chance, porque casou, não tinha casa para viver, foi viver com sogra e com sogro. Dentro da casa do sogro e do sogro tem o cunhado e a cunhada, e é uma geladeira para todo mundo, e um controle para todo mundo, e um sofá para todo mundo. E o que esse folgado veio fazer aqui, que nem é casa dele? E aí os desaforos não param. Aí o Salomão, sábio Salomão, ele vai dizer que é muito melhor você viver numa casinha, numa choupana, aonde você tem paz, do que num casarão onde todo mundo briga com todo mundo, pensando que é Big Brother e a fazenda. E o pessoal valoriza esse negócio de casa de família aí, acha que isso é bom. E eu não acho bom. Você acha bom, pastora Maria? Você acha bom, irmã Rosilane, chegar em casa e falar, quero ir embora? Não. Então, se é essa situação, aí eu, com toda a responsabilidade, eu vou dizer, se a tua casa é o último lugar onde você quer estar, é hora de levantar acampamento. Olha que negócio esquisito de dizer. Simplesmente isso aqui é inabitável. A minha casa é o último lugar onde eu estou, ninguém respeita ninguém, e isso aqui não muda. Aí você fala assim, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Porque dá uma inveja, mas dá uma inveja, mais uma inveja de você ver a casa do outro de boa. Dá uma raiva de Deus, de saber que você está vivendo um pandemônio, enquanto que o outro ali, que nem serve a Deus, você não ouve gritaria, você não vê estardalhaço. Por que eu tenho que passar por isso? Aí você tem que pensar o seguinte, eu tenho que colocar minha casa em ordem. Não é possível. Atitudes. Agora, não ficou assim do dia para a noite. Isso aqui, um pastor amigo meu, ele contou a seguinte história, que um velho estava a ponto de morrer. Aí ele tinha um casarão enorme, e ele se sentia muito só na casa, e ele disse, olha, estou vendendo a minha casa por 10 mil reais. Um casarão enorme. Aí o cara falou o seguinte, 10 mil? É 10 mil. E precisa do quê? Não precisa nada. Me dá os 10 mil aqui, a casa é sua, pode entrar. Só o prego que não. O prego, se prega aqui, é o prego onde o meu bisavô, ele pendurava o guarda-chuva dele. Então aqui a gente coloca o guarda-chuva, entendeu? Isso meu bisavô, ele deixou, por isso prego não, mas a casa pode ficar. Mas eu não tenho 10 mil, eu tenho só 5 mil, dá os 5 mil. E o prego? Não, prego não. Já sabe o resto da história, né? Então, velhinho saindo, acho que vai chover. Se pegar o meu guarda-chuva ali, acho que vai chover. Pega e aquela mania de velho, tá andando? Não, vai chover não. Volta. Pendurar o meu guarda-chuva aí no prego, né? Não, tudo bem, pode. Aí o dia inteiro, vai até ali, vai chover, não vai chover. Pega o guarda-chuva, põe o guarda-chuva. Aí o cara toda hora, estava deitado, ia dormir, a porta batia. Estava dormindo, batiam na porta. Nem tinha acordado, batiam na porta. Quem que era? O velho, para poder colocar o guarda-chuva dele. Aí o cara pegou e falou, já tem um mês que eu não consigo dormir, comer, não consigo fazer nada, o senhor vem aqui, pega o guarda-chuva, coloca o guarda-chuva de volta, o que aconteceu? Me vende esse prego. Não, prego não. Então vou lhe devolver a sua casa. Não pode devolver, porque no contrato a casa é sem devolução, e o senhor vai ter que ficar na casa, porque senão o senhor vai ter que me pagar uma indenização de 1 milhão, porque se você não me pagar a indenização de 1 milhão, o senhor vai ser preso. Caiu na armadilha do velho inocente. A casa da gente é aquele lugar que você tem que ter direito à chave, e a gente tem que tomar algumas atitudes, e essas atitudes às vezes elas, sabe, são dramáticas, são trágicas. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente vai colocando, porque nada aconteceu do dia para a noite. Ficou do jeito que ficou porque algumas atitudes deixaram de ser tomadas, algumas palavras deixaram de ser faladas, algumas pessoas deixaram de ser mal recebidas. Tchau. É meio dramático, você tem que colocar uma pessoa no seu carro, ou pagar um Uber, ou mandar chamar e falar, tira e leva. Mas se você não faz isso aí, você não sobrevive. Ou então você tem que falar o seguinte, olha, a mala não é falsa não,
Adeus. Adeus, Paulistinha do meu coração, pro meu sertão, eu quero voltar. E tem um monte de gente que faz isso mesmo, para ter um pouco de paz. Tem pessoas idosas que falam o seguinte: eu estou indo para a casa de repouso. Não, fica na casa da sua filha. Deus me livre e guarda aquele filho daquela filha. Vai me matar. Vai ficar na casa de repouso. De repouso, não é de recuperação não, tá? É de repouso. Aí você vai lá no lar do velhinho, da velhinha, e você ouve aquela história triste e fala assim: mas por que seus filhos não vêm aqui? Meus filhos? Que filho? Que filho? Para que filho? O filho só quer pegar a pensão do velho. Então, pelo menos a pensão está pagando para ele ali, para os cuidadores. E tem bastante fiscalização nesses lares, tá bem? De idosos. E se tiver uma denúncia lá, o camarada perde a galinha dos ovos de ouro, por causa que ele ganha muito dinheiro. Se ele tiver ali 50 velhinhos para ele tomar conta, é muito dinheiro. E ele tem 2 ou 3 casas desse monte de velhinhos ali. E o velhinho diz: eu prefiro aqui. Ah, mas você não sai, mas velho precisa sair. Ele fala, né? Velho não precisa sair. Já saiu o que tinha que sair. Fico por aqui. Gosta daquele negócio. Então algumas pessoas pagam um preço alto por essa liberdade de não serem invadidos nem agredidos. Quando ser agredido? Quantas filhas e filhos não saem de casa porque não querem mais ser agredidos? Quantas mães e pais não saem de casa porque não querem ser agredidos? Quantas pessoas moram na rua, tá? Morador de rua, ele vai para a rua e ele não volta para a casa dele porque ele não quer sofrer aquela agressão. Tem casos de alguns moradores de rua que fizeram isso aí porque entraram para as drogas, para o crime, foi rejeitado e o problema não era a família, o problema era dele. Mas não são todos. Alguns simplesmente cansou de ser o arrimo de família. Cansou, não aguentou. Bom, vocês querem fazer alguma pergunta? Colocação? Comentário? Maria? Às vezes a gente vai orientar como casal, né? Semana passada, semana. Orientar um casal. E assim, chegou no limite a situação de entrar entre vida e morte. Misericórdia. Aí orientar o casal e você. Aí o que é que acontece? Na minha concepção de pessoa, ser humano, eu vou orientar que essa pessoa deve dar um divórcio, porque ninguém é forçado, você deve ser forçado a ficar com você se a pessoa não querer. Mas pela palavra, nos inibe a isso, né? Porque a palavra de Deus fala que o casamento é para sempre, né? Isso. E aí não é que querem trazer a espada, bem, melhor não, digo eu. Porque o meu pensamento, guarda para nós, né? E vai viver sua vida, seja feliz. Sim. Mas do outro lado a gente fica preocupado no fato de estar indo contra a palavra. Mas aí a gente vai agir por princípios, né? Então o que está acima? O que está acima? A vida está acima. A vida da pessoa está correndo risco. Então a pessoa está correndo risco de vida. E se fosse você no lugar dela? Um dia você acorda sem uma orelha. Ou então, como uma mulher que desconfiou que o marido estava pulando a cerca sem estar, aí ela foi lá e cortou a instrumentalidade dele. Porque aconselharam de que, né, ela ia sarar, que ela ia mudar. E cortaram a instrumentalidade dele. Quer dizer, prioridades. Prioridade aqui é a preservação da vida. Preservação. É segurança. Então, você está seguro? Tem segurança? Dá para continuar? Dá para restaurar? Tem um mínimo de amor aí? Ou é só dependência, ódio, xingamento? O que tem aí nesse negócio todo? Tem mais nada, tem só violência aqui, só pegar para capar. Se pegar para capar é perigoso, porque pega mesmo para capar. Nesse caso, o apóstolo Paulo fala: Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a liberdade. Aí vem o segundo princípio, a liberdade. Eu até citei a parte que o apóstolo Paulo fala, né, para a pessoa, porque já 2 vezes a pessoa quis esfaquear o esposo,
Santo Cristo. Não, Deus me livre, porque esse negócio aí mexe inclusive com a hombridade, né? Tem uma hora que o homem vai lá e fala o seguinte: já que é assim, então top, de volta, pronto, né? Vai fazer o quê? Tem cara que prefere pagar lá 10, 15 anos de cadeia do que ficar se portando mais 20 anos de prisão matrimonial, porque matrimônio, né? Matrimônio, é a mãe, tá vendo? Então tem uma matriz aqui, e é aquilo que vai se tornar uma coisa só. Só que o matrimônio, o casamento é um compromisso com o próximo ponto que eu vou falar para vocês aqui, ó, ponto 3. Não somente esse, tá? Mas o matrimônio é um compromisso com o ponto 3, que é a construção da felicidade. Você casa para ser feliz e para fazer o outro feliz. Sim. Aí fica a ponte que eu fui em interrogação. Um certo dia conversando com uma irmã minha, que tem um segundo casamento, e o Ministério dela ensina que você não acha errado casando uma segunda vez, porque o seu primeiro casamento não foi segundo a vontade de Deus. Aí quando a gente começa a pensar, então, as pessoas que casam, que não tem uma vida diante do Senhor, que não tem uma proposta assim com Deus, não tem um casamento certo, um relacionamento certo dentro da palavra, né? Então essas pessoas são livres disso, de no caso casar-se de novo depois. Então, nesse caso é assim, ó. Vamos lá, o matrimônio. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas por que Moisés concedeu carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Então você tem um casamento aí que ele não é um casamento. Ele é uma união íntima, uma união conjugal, mas não é um casamento. Então o casamento ele é um compromisso. Aí Paulo coloca o modelo. A mulher, ela tem o marido como cabeça, e o homem tem Cristo como cabeça, e Cristo tem Deus como cabeça. E aí você vai ter a unidade, o amor, o respeito, a fidelidade, a construção de um com o outro. Esse é o modelo. Agora a mulher não quer o marido como cabeça, e o homem não é cabeça, ele é um cabeçudo. Aí pronto. Se eu fosse mulher e eu estou casado com um cara, e o cara ele é um grosseirão, um estúpido, não fico. Ixi, eu chego no último dia do juízo de Deus e falo: Senhor, eu separei. Não fico. Eu nem ficar vivendo debaixo de uma indignidade, um negócio desse aí, engolindo sapos, cobras e lagartos, deixando de ser um ser humano para que o outro fique aí surrando você. Fico não. Vai comparecer diante do juízo de Deus. Vou comparecer diante do juízo de Deus e vou mostrar lá os hematomas que eu recebi. Pronto, é o que eu vou fazer. O Senhor está aqui, ó. Apanhei aqui, ó. Está aqui, ó. Foi Ele que fez. Aponta assim no juízo. Foi Ele que fez. Não dá mesmo a gente ficar vivendo debaixo de uma lenda. Aí você fala o seguinte: mas qual o respaldo que você tem na Bíblia? Eu falei para uma irmã: até Deus se separou de Israel e ponto. Acabou. Isso não é heresia. Não é heresia, não. Vai lá ler o livro de Ezequiel, leia o livro de Oséias, leia. É uma adúltera. O que ele fez com Israel? Carta de divórcio para ela. Vai seguir os seus amantes. Está no livro de Ezequiel. Vai seguir os seus amantes. Não teve uma vez que eu quis trazer você de volta que você voltou, não foi? Não voltou. E o que ele fez? Repudiou Israel. Deu carta de repúdio. Vai lá servir os seus deuses. Até hoje, 2000 anos, está Israel servindo os seus deuses. E para quê? Para que ele pudesse agora ter a sua igreja. E a igreja, ela é santificada pelo Senhor Jesus. Ela não é pura por si mesma. Ela é purificada pelo sangue do Senhor Jesus. Ela é composta por nós, pecadores. Mas aí o apóstolo Paulo fala: mas se Deus não poupou nem o ramo natural, você pensa que ele vai ficar suportando você? Tem que ter fidelidade mesmo. Casamento é fidelidade, é compromisso, sabe? É respeito. E é o terceiro ponto. É bom, irmão? Então, assuma a responsabilidade por sua felicidade. Tem gente que está bem nessa vida, pois acredita em uma vida boa.
a filosofia que a senhora trouxe lá daquela denominação, aquela hora, que eu falei, está errada. É por quê? Porque está errada. Simplesmente tem gente que está levando uma vida boa. Tem um monte de crente aí que está levando uma vida boa. É vida boa mesmo, está empregado, as contas estão pagas, o casamento é bom, os filhos obedecem, está numa igreja boa, ele chega, tem vaga na garagem para ele, se ele tiver carro. Tem gente que está levando uma vida boa, é respeitado. Agora você pega e fala, não, mas eu tenho que servir a Deus porque essa é a vontade de Deus, que eu fique aqui padecendo na minha igreja aqui, que eu fique aqui padecendo nesse casamento. Aí você olha para o quintal do lado e você fala, oxe, que Deus é esse? Você começa a suspeitar que tem alguma coisa errada. Está errada a explicação, está errada a doutrina, está errado, estão explorando, porque na mesma denominação tem gente com vida boa, na mesma sociedade tem gente com vida boa, é vida boa mesmo, passa desemprego, tem morte na família, tem doença, tem desavença, tem tudo. Só que ele tem uma outra filosofia, uma outra maneira de resolver o problema dele lá. Ele é orientado pelo pastor, pela pastora dele, pela comissão da igreja dele. Ele é orientado a resolver assim, assim, assim. Eu fico louco da vida com um caso que nem esse aí que a senhora falou. Por quê? Porque esses mesmos caras que falam que você tem que ficar com a pessoa até o resto da vida, esses mesmos caras têm amantes espalhados em vários lugares, tem uma junta de advogados, paga caríssimo para esses advogados, para estar respondendo processos para eles. Ué, o que diz a Bíblia? Você deveria sofrer o prejuízo. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Que nós não deveríamos procurar o tribunal dos ímpios para resolver as nossas coisas lá fora diante dos ímpios e dar mau testemunho? A gente deveria resolver na igreja? Por que eles têm lá o departamento jurídico deles? Por quê? Porque estão respondendo um monte de processos. E processo por quê? Porque eles invadiram um terreno, construíram uma igreja e não disseram para a prefeitura que eles tinham invadido o terreno e construíram uma igreja lá. E quando você vai na igreja, não tem saída de emergência, não tem 2 banheiros, o teto corre o perigo de cair, mas e o dízimo? Está entrando. Aí a prefeitura falou, como que o senhor construiu esse prédio aqui? Não, é que processa a igreja. O que eles deveriam fazer? Reconhecer que invadiu o terreno e pagar esse carão, mas não, eles pagam um advogado para poder lutar contra a prefeitura. E por aí vai. Então os advogados deles servem para eles, mas aí a irmã que está apanhando, ou o irmão que está apanhando da esposa, a ficar com a pessoa para sempre. Enquanto isso, eles estão se divertindo na Disneylândia. Fácil? Não, sou contra. Sou contra isso. Então o casamento ou a união é para a construção da sua felicidade. Agora você tem que se responsabilizar pela sua felicidade, porque se você não se responsabilizar, a Deus viola, filho. A Deus viola. Nem você quer ser feliz, você aceitou uma filosofia de tristeza, é Deus que quer, é Deus que manda, porque Deus está me provando, então tá bom, eu suporto a aprovação, como diz o apóstolo Tiago, com fé, orando, igual o Tiago fazia, lutando com as armas da justiça pela direita e pela esquerda, que nem diz o apóstolo Paulo. Tem gente que está bem nessa vida, pois acredita em uma vida boa. É certo que existe muita desigualdade entre os homens, a gente não é ignorante de pensar que não tem desigualdade, tem um monte de desigualdade entre os homens, sendo que as mazelas deprimem a alma de muita gente. Você luta, e quando você pensa que não toma um prejuízo, a gente tem testemunho, né, pastor? Você investe, acredita, e daqui a pouco você faca nas costas, bola nas costas. Então tem realmente muita derrapada. Mas a miséria humana não é autoexplicativa para todos. O que é autoexplicativa? É aquela pergunta que a irmã fez, né? É o pecado. Então, por causa do pecado, a pessoa está doente e vai para o céu. E a cruz? E o Evangelho, o Espírito Santo? E o dom de curas? Ou será que o apóstolo Tiago falou, tem alguém doente na igreja? Tiago não falou? Tem gente doente aqui. O que a gente tem que fazer com esse doente aqui? Chama os presbíteros. Quem? Os presbíteros. E unge esse doente com óleo. E façam a oração da fé. Por quê? Porque a oração da fé curará o doente.
É para ele pegar o óleo e ele se auto-ungir? É para ele fazer a oração da autocura? O que Tiago fala? Chama o presbítero, é responsabilidade do presbítero. O presbítero foi lá, orou, aí falou: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não é para segurar o perdão do cara, não, que está quase morrendo ali. Está dando a extrema unção para ele. Vai que ele vai para o outro lado. Vai perdoar os pecados dele. Pronto. O senhor entendeu? Então, se morreu, se estava doente e está morrendo, e chamou os presbíteros e morreu, não é por causa dos pecados, não é por causa é porque a enfermidade que é para a morte, leva embora. Agora, se os presbíteros foram lá, oraram e não foi curado, será que a responsabilidade não é dos presbíteros? Tiago fala, porque a oração da fé curará o enfermo. Aí quando a gente fala assim, os presbíteros, vocês não estão se consagrando muito, o senhor é presbítero, né? Está meio sem fé o senhor. Aí você tem coragem de dizer: o irmão morreu por minha causa porque eu não tive fé. Não, o presbítero chega e fala: morreu porque não confessou o pecado. Tá cheio. Aí Deus lá no céu fala: meu Deus, esses caras estão inventando coisa lá embaixo. Nada disso. Você entendeu? Então a gente inventa muita explicação para as coisas. Por isso que eu disse assim: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfermidade é uma coisa, pecado é outra coisa. Bem, ficar ligando uma coisa com outra fica difícil. Agora a gente precisa examinar as escrituras para a gente poder aprofundar o assunto. Então você vai assumir a responsabilidade da sua felicidade, tá? A miséria não é autoexplicativa para todos. Ser pobre não é motivo de tristeza. Tem um monte de pobre por aí que quando chega sexta-feira e sábado e domingo extravasa de muita alegria. Então não é porque é pobre que é triste, é porque é muito endividado e não consegue pagar, aí fica triste mesmo, né? Porque queria gastar mais e não tem mais para gastar, aí gasta do amigo, então fica difícil, aí é tristeza, né, pastor João? Então ser pobre não é motivo de tristeza, pois a conquista de bens e consumos é relativa às oportunidades que recebemos para crescer ou perder tudo. Então você entendeu essa parte? Se as oportunidades não chegarem até você, fica difícil você ficar rico. A oportunidade sempre está passando do outro lado ali. Quando eu chego lá, é igual o caminhão do pipoqueiro, ele foi embora, né? Nunca dá tempo. Passa lá o vendedor lá na minha porta lá, de vez em quando aí ele vende lá os 30 ovos por R$12. Mas não dá tempo. Quando eu chego lá, ele já está lá do outro lado, né? O próximo eu pego. Mas nem sempre as oportunidades são assim. Tem oportunidade que passa muito longe, lá no Serasa, né? Lá no Ceasa, né? Lá no Ceasa, longe. Você tem que ir lá. Então, tem pobreza, tem miséria, mas você depende de oportunidades. Se as oportunidades não acontecerem, o que você vai fazer, hein, irmão, pastor João? Aí você vai cavar a falta. Você sabe jogar bola, né? Já jogou bola? Você já cavou falta? É assim que se faz. Se você não cavar a falta, nunca vai dar um tiro a gol, certo? E se estiver perto da área, cava o pênalti. Sabe jogar, não? Quantos pênaltis foram falsos? Um monte. Não tinha lá o árbitro de vídeo, que está estragando tudo o prazer de assistir futebol. Não dá mais graça, né? Que é o árbitro de vídeo que é o ladrão, não é mais o juiz ladrão. Você não pode mais falar. Mas então, quando muitos pênaltis foram cavados, então a oportunidade não chegou até você. Palestra de filosofia clínica, então temos que fazer a oportunidade. Até eu mandei um áudio no nosso grupo falando sobre Caleb, porque Caleb estava sendo esquecido. O senhor acredita que Josué estava esquecendo Caleb na hora da distribuição das heranças, porque sabe que é velho? Estava velho, foi deixado de lado. Pois então, se o velho não reclamar, vai ser esquecido dentro de casa mesmo. Não vão lembrar que o senhor está lá, que a senhora está lá. Você é velho. Quando vai ver, já está duro, né? Demorou para levantar, quando vai ver, morreu. Então o velho tem que fazer igual o meu pai faz. Meu pai, ele está muito vivo, vocês viram, né? Mas ele chegou na igreja e já fez questão de dizer que ele está com dor. Tem que ir, pastor, ora por mim. Se não estiver doendo, ele fala que está doendo, porque ele quer. Todo mundo sabe que ele está vivo.
Então, ele está dormindo esses dias lá em casa lá, então quando era 5 horas da manhã, ele acordava e fazia o barulho para dizer, eu acordei, estou vivo, não morri essa noite não. Esse é o meu pai. Eu me lembro quando eu tinha a idade do Adriel, que eu estava na sala de aula assim, tinha a idade do Adriel. Estava na sala de aula, segunda série assim, aí meu pai chegou assim na janela, porque é escola do interior, né? Ele chegou na janela e falou assim, bom dia! Deu um grito, boa noite. Quando ele deu um bom dia, meu Deus, meu pai sempre fez isso. Quer dizer, presta atenção em mim, eu sou o responsável, eu estou por aqui, não passo por cima. Se as oportunidades não vêm até você, você vai fazer esse negócio mesmo, você vai cavar a oportunidade, vai atrás da oportunidade. Aí eu imagino que Deus lá no céu, ele olha e fala o seguinte, aqui dali é um oportunista. Sabe por quê? Porque está imitando Jacó. Ou Jacó não foi oportunista? Irmão com fome e eu querendo primogenitura. Eu tenho o guisado, ele tem a primogenitura. A oportunidade bateu na porta. Olha só, palavra de profecia, hein? Dá para pregar, hein? Chegou um faminto em casa. Transforme o problema na oportunidade. Estou morrendo de fome. Ah, mas aqui não é bom prato, não. Aqui eu tenho guisado. Eu imagino o Jacozão fazendo assim, ó. Vendedor de churrasco, ô raça ruim. Ele faz assim, ó. Eu faço churrasco em casa e não fica com aquele cheiro. O cara faz assim com o churrasquinho dele que custa R$5 e você no ponto de ônibus. Só com R$5 no bolso. Aí você chega assim, quanto que é o gasto? Aí o cara fala, R$5. Né? Então, você tem que fazer esse negócio da oportunidade. Manda a fumaça lá pro nariz. Eu tenho a comida, você tem a primogenitura. Ah, mas que me serve essa primogenitura se eu estiver com o estômago nas costas? Por isso não, ó, mexendo o caldeirão de lentilha, assim, ó. Vai aí hoje, oportunidade. Oportunistas. Então os oportunistas estão assim cavando as oportunidades e não perdem oportunidades, não perdem. Porque se você perder a bendita oportunidade que bateu na tua porta, ai meu Deus do céu, como que Deus esqueceu de mim nessa terra? Como que eu me esqueci? Não, senhor, morri afogado. Como morreu afogado? Mandei prancha, mandei iate, mandei salva-vida, mandei todo mundo e você ficou esperando quem? Ainda vem reclamar para Deus. Então tem isso aqui. Tá, você é o responsável, tá bem? Então não inveje o rico. Não é para você invejar o rico. E não despreze o pobre. Tá? Cada um está lá e tá nadando. Trabalhe com felicidade e o seu trabalho lhe trará oportunidades, porque pessoas que têm um otimismo diante das calamidades, esse otimismo ele é assim muito energizante, sabe? Se você ter uma autoestima é muito bom. Então trabalhe a sua autoestima. Ah, mas eu não tenho motivos de felicidade. Se é um pouco de motivo de felicidade que você tem, você não aproveita, rapaz, o dia vai ficar pior. Parece que é zica, hein? É zica. Acordei com o pé esquerdo, então muda de lado de cama, cara. É simples. Você acordou com o pé esquerdo? Dá um jeito de pular com o pé direito. Faz alguma coisa, toma um banho mais cedo. Né? Muda de programa, porque você acorda pela manhã e coloca no primeiro impacto. Notícia: cortaram a cabeça da mulher na cidade de Tiradentes. É a notícia da manhã. Primeiro impacto. Não vai dar. Termina a noite assistindo a Fazenda. À tarde, casos de família. Cidade Alerta. Não vai dar. O mundo está morrendo. Assiste Jornal da Globo, né? Bolsonaro é mal. Bolsonaro matou 160 mil brasileiros. Bolsonaro é contra a venda da vacina chinesa. Pronto, tudo. Não vai dar certo. Faz o seguinte, desliga a televisão, põe uma música boa, uma roupa legal e fala, sabe, vocês são quase da mesma idade que eu. Eu estou com 4.4. Aí tinha um filme que passava no SBT chamado Cidade Infernal, é o nome do filme. E tinha o padre.
E aí o filme começava assim, ele se trocando, colocando a bata dele, a batina, e ele estava lá na cidade, o nome da cidade, Cidade Infernal. Aí a frase do filme é: querido Pai Celestial, vamos à luta. Pronto. E aí ia ele para vencer o filme todinho. É mais ou menos essa cena que a gente tem, é um leão por dia, basta cada dia o seu mal. Chegou de noite e você fala: Senhor, obrigado pelo dia meio ruim, né? Meio ruim esse dia, mas deu para sobreviver. Tem um dia mal. Mas Paulo falou que era só um dia mal, não uma semana. Senhor, alivia. E aí você pede para Deus um pouco de descanso. Misericórdia. 1000 anos mal. Mas é um dia de cada vez. Então, para terminar, tá bem? São 5 pontos. O que fazer diante dessa situação? Aqui. Cuide das suas relações públicas e os seus relacionamentos afetivos. Então, você vai cuidar das pessoas que vêm até você, que tem você como uma figura pública, e que existe, tá? Esse negócio de figura pública, você é um nome na sociedade. Então, cuide das relações públicas e dos seus relacionamentos afetivos. Não confunda a vida lá fora, figura pública também, com a vida do coração, eu comigo mesmo. O que você é aqui para a igreja, pastor João, pastora Maria, vocês não podem confundir com aquilo que vocês são um para o outro. E ponto. Porque o pessoal realmente quer anjos. Anjos. E cadê os anjos? Ainda continuam lá, vivendo a face de Deus. E nós outros aqui? Misericórdia. Cadê as asas? Então a gente sofre muito. Então as pessoas querem que a figura íntima seja igual à figura pública, ou a figura pública seja igual à figura íntima. Quer dizer que a senhora não poderia chegar aqui e falar: tem umas coisas que me deixam fora de mim. Não poderia. O pessoal quer que fique aqui, mulher de aço, mulher maravilha, o tempo todo, sorrindo para todo mundo e dando a paz de Jesus para todo mundo. E falando: Jesus, me dá paz, porque eu dei tanta paz que levaram toda a paz, Senhor, de Jesus. E a minha? Porque é a situação que você fica. A gente não está nem dando mais a paz do Senhor. Agora é o soco santo, né? De vez em quando. Paz! E se eu erro o soco? Porque, poxa vida, administrar a igreja, a casa de Deus e cuidar do povo, né? Aí por isso, você cuida das relações públicas e dos relacionamentos afetivos, tá bem? Não confunda a vida lá fora com a vida do coração. Não dá para se apegar com todo mundo e nem manter vínculos vitalícios com todo mundo. Simplesmente não dá. Tem gente que não dá. Não dá. Ele é só relações públicas. Passou. Porque ele é assim. Aí você coloca esse tipo de pessoa para dentro do seu coração. Você se relaciona intimamente, ou abre um segredo para ele, ou você confia nele. Pronto. Se estragou o seu dia. Estragou. Então tem gente que você não pode se humanizar para ele, não pode se fragilizar para ele ou para ela, porque se você contar uma fragilidade, pronto, ela vira o santo e você é o pecador. Eu tomo muito cuidado para contar os meus pecados para alguém, mas eu tomo muito cuidado. Eu só conto meu pecado para o cara que é mais pecador que eu. Se ele é mais pecador, depois que ele me contou um pecadão, eu conto meu pecadinho. Se não, não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque as pessoas elas ficam só esperando que você conte o seu pecadinho para dizer: você é um grande pecador. Não, se você tivesse feito isso, aquilo, outro, esse mal não teria lhe acontecido. Aí pronto, você fica mais diminuído ainda. Porque de vez em quando você não quer nenhum conselho. Você só quer falar. Só isso. Né? Por isso que é bom marido e mulher, né? Eu só quis dizer, só isso. Vira e deita e dorme. É bom por causa disso. Agora, nem às vezes não é bom, né? Às vezes não é bom porque tem casamento que é uma tragédia. Se a pessoa está só esperando você dar uma derrapadinha, aí você inventou de contar um sonho e a pessoa acabou com você. Então não confunda a vida lá fora com a vida do coração. Não dá para se apegar com todo mundo e nem manter vínculos vitalícios com todos. Tem gente a quem você só deve respeito e educação. É fácil assim. Respeitar a todos, ser bem educado com todos, é só. Acabou. Homens de negócio. Pronto. Não dá para fazer mais nada. Não pode saber dos seus segredos
e nem partilhar um lugar no seu sofá. Tem gente que você não pode nunca chamar para poder tomar um café na sua casa. Nunca. Porque depois que ele descobriu o caminho da tua casa, casa é aquele negócio que é um esconderijo. Vocês que são pastores, né? Vocês que são pastores, tem que tomar cuidado, porque vocês são muito hospitaleiros e o pessoal fala, lá mora o pastor e a pastora. É lá mesmo, é o albergue. Não é albergue. Não é albergue. Não é um albergue. Então, os membros da família têm que conhecer a pessoa pública que você é. Agora, muitos pastores eles têm uma precaução de terem 2 números de celular. Um que fica aberto e o outro que não fica aberto. Alguns fazem isso. Alguns só atendem em casa. E outros moram muito longe da igreja para o membro ir lá. Muito longe mesmo. Mora longe. Isso aí é estratégia, tá, pastor João? Alguns ministérios têm essa estratégia. Coloca pastor que mora na Zona Sul para tomar conta da igreja lá na Zona Leste, lá assim, ele tem que atravessar São Paulo. Para ele pensar 2 vezes se ele vai convidar alguém ou não. Aí você fala, mas por que esse cara faz isso aí? Aí o pastor fala, eu vou morar como sendo casa pastoral. Alguns amigos meus que têm casa pastoral não vê a hora de mudar da casa pastoral. Ele não quer viver na casa pastoral. Agora alguns falam o seguinte, não, aqui é casa do pastor, não é essa casa não. Atende o senhor lá no gabinete. Faz isso. Aí você fala, por que ele faz isso? Por causa que tem gente que extrapola, né? Aí a gente termina aqui, tá bem, ó. Mas há pessoas que não podem ficar de fora, tá bem? Te esperando chegar. Não seja radical. Não ajunta todo mundo no mesmo bolo e esquece. Bom, ponha para dentro do coração as pessoas que te fazem bem, sem interesse em te explorar, mas também se ponha a ajudar gente boa, que não há com que te recompensar. Quer dizer, você vai se afetuar com alguém. Vai se afetuar, isso é natural, é comum. Aí você vai fazendo os pequenos testes. Se essa pessoa é ou não é. Já comeu 1 quilo de sal, já andou, você colocou alguns testes para ela, alguns serviços, algumas objeções, alguns nãos, algumas negativas, algumas broncas. Você já colocou essa pessoa aí num ajustamento. Dá um voto de confiança. Traz para perto, se aproxima mais. Pessoas que te fazem bem. E também tem gente que não te faz bem, mas você está fazendo bem para ela. Então você começa a fazer o bem para ela, e o bem que você está fazendo para ela vai tornar ela uma pessoa boa. Aí a gente termina dizendo, quando você amar alguém, faça ela saber disso, tá bem? E o amor, ele é expressivo. Toda essa palestra, meus irmãos, eu preparei no pendrive, quando for na semana que vem, tá bem? Eu vou explanar ela, não de novo, tá bem? Mas eu vou mostrar para vocês as ilustrações que eu criei para essa aula. Então, quando você amar alguém, você vai ter que dizer para ela audivelmente, eu amo você. Não tem que esperar ela entender que você ama ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele pegou e falou, está vendo a cruz? Está aqui, ó, visível. Então não é um amor teórico para você ver se você entende. Ele disse isso, e para ficar mais patente ainda, pegou o Espírito Santo e derramou no coração, pelo amor que ele tem. Então Deus deixa bem claro que ele ama, ele fala muitas vezes, e no final dos tempos ele diz o seguinte, palavra profética que o Espírito Santo nos dá agora, no final dos tempos ele fala, e farei com que aqueles que são a sinagoga de Satanás venham e adorem prostrados aos teus pés, para que saibam que eu te amo. O amor é uma coisa bem expressiva, bem escandalosa, eu amo. Então, no final dos tempos vai acontecer isso mesmo. Os perseguidores virão humilhados e vão prostrar aos teus pés e vão adorar ao Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, para que saibam, Deus explica por quê, para que saibam que eu te amo. Se levantaram contra você de tudo quanto é forma, não foi? De um monte de jeito, não foi? Não sabiam o que estavam fazendo, sabiam? Vocês sabiam? Agora vai ficar bem esclarecido, ó, eu amo essa pessoa. E ponto. Então, amor é um negócio que você deixa bem claro, eu te amo, e ponto. Agora a gente fica esperando a pessoa entender que a gente ama ela. Aí ela não entende nunca. Então você deixa bem entendido. Aí ela pega o seu amor e ela
Despreza. Despreza. Que nem fizeram com o amor de Deus. Valorizaram o amor de Deus? Não, pegaram o filho dele e colocaram para fora da cidade. E colocaram ele na cruz do meio. Aí o Senhor Deus lá do céu falou, é assim. É isso que fazem com o amor que eu estou dando para eles. A vossa casa ficará deserta, porque o amor ele exige reciprocidade. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então Ele amou a nós primeiro. Agora nós amamos a Deus. Reciprocidade. O amor vem e o amor vai, porque senão o Senhor fala, tá bom, não quer? O reino vos será tirado e dado a um outro povo que produz os seus frutos. Pronto, virou as costas para Israel. Amém? Vamos ver o pessoal do chat, perguntas e comentários. Tem um ponto quinto, mas o ponto quinto eu vou trazer aqui na próxima aula, tá bem? E esse mês de outubro está se encerrando. No mês de novembro a gente vai iniciar 2 semanas consecutivas, porque na última semana de novembro a avaliação. E eu já prometi para vocês que eu vou mandar lá uma simulação. E vocês vão ver que na simulação é bem levinho, tá? Não se preocupem com a avaliação. É uma avaliação para colocar a nota. Precisa, tá bem? E não vai cair nada do que não foi ensinado. Aqui, a paz a todos, nosso irmão Planalto. Cheguei a um pouco depois, mas pela manhã revejo a aula. Nossa irmã Rosimeire está dando risada que chamaram um homem de cabeçudo. Não pode, não pode chamar um homem de cabeçudo, né? Se faz jus a afirmação na carta do apóstolo Pedro, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Foi Pedro mesmo? Falhou a memória aqui, foi Oséias, tá bem? O meu povo perece por falta de conhecimento. E então, nosso irmão Wanderson Luiz, dizendo que é discípulo, e que o Senhor abençoe o senhor, tá, irmão Wanderson, em nome de Jesus, e a todos os irmãos e irmãs do Instituto CERD e do canal Teólogo de Fronteira. Vamos orar ao Senhor?